Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Nos próximos capítulos, a verdade finalmente virá à tona. Léo vai provar que Felipa está sendo dopada por Jax e o vilão será desmascarado diante de todos, por um detalhe chocante, percebido apenas pela babá. Mas Léo não estará sozinha. Dois aliados importantes vão ajudá-la nessa missão. Danilo, cansado das maldades de Jax, decidirá abrir o jogo e contar tudo o que sabe. E Tânia, corajosa, impedirá que o vilão tire a vida de Ricardo no hospital, além de conseguir finalmente o vídeo que incrimina o bandido. Jax, ao ser desmascarado, ficará encurralado. Sem saída, tentará fugir, mas antes fará um importante personagem refém. Mesmo assim, Léo, como uma verdadeira heroína, impedirá o pior. O vilão terminará no hospital, entre a vida e a morte. Um fim trágico e merecido. Tudo começará quando Felipa tiver um novo surto na mansão. Descontrolada, ela passará muito mal. Enquanto isso, Léo estará cuidando de Sofia, tentando proteger a menina do pior. Quando Felipa finalmente se acalma, ela se tranca no quarto aos prantos, arrasada por ter assustado a pobrezinha da menina. Nesse momento, Samuel entra. Felipa o encara com os olhos cheios de lágrimas e pergunta, aflita: "Como é que tá a pobrezinha da Sofia?" Samuel respira fundo antes de responder. "Ela tá bem, tá com a minha avó e com a Léo, já se acalmou." Felipa começa a andar de um lado para o outro, desesperada. "Tem alguma coisa errada comigo, Samuel. Algo de muito errado. Por que eu tinha que ter esse surto justo agora?" Ela leva a mão ao peito, tremendo. Samuel se aproxima com um olhar firme e cheio de compaixão. "Felipa, eu sei que você ama a Sofia, mas eu preciso te pedir uma coisa. Passe a guarda dela para mim. Você precisa se cuidar, Felipa. Você não está bem." As palavras caem como um raio. Felipa arregala os olhos em choque. Nesse exato momento, Jax entra no quarto. Ele ouviu tudo e, furioso, dispara: "Samuel, como você tem coragem de se aproveitar da fragilidade da Felipa para fazer um pedido desses? Você não tem vergonha na cara?" Samuel enfrenta o vilão sem hesitar. "Vergonha? Vergonha devia ter você, Jax. Você é quem não tem vergonha nenhuma." O tom da discussão sobe. Os gritos ecoam pela mansão. No corredor, Léo escuta e se aproxima, tensa, tentando entender o que está acontecendo. Lá dentro, Felipa tenta conter os dois. "Chega! Eu não quero ouvir mais nada!" Com os olhos marejados, ela sai do quarto às pressas, sem imaginar que está prestes a descobrir toda a verdade. Samuel sai do quarto, visivelmente abalado. Léo o encontra no corredor e pergunta preocupada: "Samuel, para onde você vai?" Ele respira fundo, tentando disfarçar a tensão. "Preciso esfriar a cabeça um pouco, pensar com calma." Ele se afasta, mas algo chama a atenção de Léo: o silêncio dentro do quarto. Jax ainda está lá. A jovem se aproxima lentamente, o coração acelerado. A porta está entreaberta. Com cuidado, Léo olha por uma fresta e o que vê a deixa sem chão. Jax está de costas, nas mãos a caixa de calmantes de Felipa. Com frieza, o vilão tira do bolso outro frasco idêntico e começa a trocar os comprimidos, um por um. Léo arregala os olhos, chocada. A respiração fica presa na garganta. Ela finalmente entende, mas antes que possa reagir, o som de um telefone corta o silêncio. Jax atende irritado. "Danilo, por que é que você tá me ligando agora?" rosna o vilão. Léo, escondida, segura o fôlego. Cada palavra parece um estalo no ar. Do outro lado da linha, Danilo fala firme: "Eu tô na sua casa, Jax."
A gente precisa conversar, agora. O vilão cerra os dentes, furioso. Tá bem, eu já vou, mas ninguém pode te ver, entendeu? Danilo concorda e Jaques desliga. Com o rosto tenso, o criminoso enfia os frascos de volta no bolso e se prepara para sair. Léo recua rápido, escondendo-se atrás da parede. O suor escorre na testa. Ela segura o peito, tentando acalmar a respiração. Jaques sai do quarto apressado, sem perceber que está sendo vigiado. Assim que ele desaparece no corredor, Léo sussurra para si mesma. Meu Deus, ele estava trocando os calmantes da Filipa. É por isso que ela tem esses surtos. Fichou. Ela fecha os olhos por um instante, indecisa. Eu devia contar para Filipa agora, pensa. Mas logo o instinto fala mais alto. O que será que o Danilo tem para falar com Jaques de tão importante? Movida pela curiosidade e pelo medo, Léo decide seguir o vilão. Cautelosamente, ela o acompanha até o jardim. De longe, se esconde entre as plantas, observando. Jaques chega primeiro. Pouco depois, Danilo aparece. O clima é tenso. Danilo anda de um lado para o outro, roendo as unhas, enquanto Jaques a encara com desconfiança. O que foi, Danilo? Por que tá tão nervoso desse jeito? Pergunta o vilão. Danilo respira fundo, tentando se controlar. Eu fui até o hospital. Léo franze o senho, sussurrando para si mesma. O hospital? O que ele foi fazer lá? Jaques aperta o olhar, irritado. E o que tem isso? O que você descobriu, afinal? Danilo, então, solta a bomba. Acontece que o Ricardo tá se recuperando muito mais rápido do que você imaginava. Jaques empalidece. Danilo continua, firme. E se ele acordar bem, vai contar tudo. Vai dizer para todo mundo que foi você, Jaques. Você jogou ele na frente daquele caminhão. Ele vai mostrar aquele vídeo. Nós vamos pra cadeia, Jaques. Você precisa fazer alguma coisa. Jaques aperta o olhar, frio. Danilo tenta se justificar, desesperado. Eu nunca fui a favor disso, nunca. Mas agora, já fomos longe demais. Léo, escondida entre as sombras, ouve tudo. Ela arregala os olhos, completamente incrédula. O coração dispara. As mãos tremem. Antes que possa reagir, Jaques se aproxima de Danilo. A voz dele soa baixa, mas cortante, como uma lâmina. Então, escuta bem o que eu vou te dizer. Você vai até o hospital agora. Danilo empalidece. O hospital? Pra quê? Jaques encara o rapaz, olhos firmes, gélidos. Você vai dar um jeito de o Ricardo nunca mais acordar. O silêncio é mortal. Danilo dá um passo para trás, chocado. Como assim? O que você quer que eu faça, Jaques? O vilão não hesita. O que for necessário. Mas ele não pode abrir a boca. Agora vai, e vai rápido. A voz ecoa no jardim. Danilo fica paralisado, o rosto pálido de medo. Léo, escondida, cobre a boca para não gritar. Jaques vira as costas e volta para a mansão com passos firmes. Danilo, transtornado, segue em direção contrária. Léo o observa. O olhar dela mistura pavor e decisão. Eu não posso deixar isso acontecer, murmura. Sem pensar duas vezes, ela decide segui-lo. Minutos depois, Danilo chega no hospital. O semblante está tenso, os olhos marejados. Ele anda pelos corredores como um fantasma, dividido entre o medo e a consciência. Eu não posso, sussurra para si mesmo. Mas, se o Ricardo acordar, o Jaques vai acabar comigo. A luta interna o consome. Mas, tomado pelo desespero, ele entra no quarto de Ricardo. O homem ainda está desacordado, cercado por aparelhos. Danilo se aproxima devagar, a mão trêmula. Ele estende o braço até os fios,
pronto para desligar. Mas, de repente, a porta se abre com força. Léo surge ofegante. Não, Danilo, não faça isso, pelo amor de Deus. Você não vai estar só acabando com a vida do Ricardo, mas com a sua também. Danilo congela. A mão dele para no ar. Os olhos se arregalam. Léo, você aqui? O que você está fazendo aqui, Danilo? Ele pergunta atordoado. Léo dá um passo à frente, firme, decidida. Eu ouvi tudo, Danilo. Eu estava lá. Eu escutei a sua conversa com o Jax. Ele tenta negar, mas Léo continua, sem medo. Eu já sei de tudo. Foi o Jax quem cometeu o crime contra o Ricardo. E pelo jeito, o Ricardo sabe muito sobre ele e sobre você também. Danilo começa a suar frio. Léo se aproxima ainda mais com a voz trêmula, mas cheia de coragem. Danilo, foi o Jax quem acabou com a vida do Abel, não foi? E o Ricardo tem provas disso. É por isso que você tá aqui, para tentar calá-lo. O silêncio domina o quarto. Danilo engole seco, o rosto pálido, o olhar vacilante. Com a voz trêmula, ele tenta se defender. Léo, eu não sei do que você tá falando. Eu não sei mesmo. Mas Léo não se deixa enganar. O olhar dela é firme, cortante. Você sabe muito bem, Danilo. Você nunca devia ter confiado no Jax. Olha o buraco onde ele te colocou. Ela se aproxima, encarando o rapaz de frente. Você acabou com a sua vida, de um jeito ou de outro. E agora, ele vai acabar com a vida de qualquer um que estiver perto dele. Não só você, mas também a Felipa. Danilo franze o semblante, confuso. Como assim, Léo? Do que você está falando? Ela respira fundo, a voz embargada pela urgência. Escuta, Danilo. O Ricardo não é a única vítima. Nem o Abel, nem você. O Jax vai machucar qualquer pessoa que ficar no caminho dele, até mesmo inocentes. Pelo amor de Deus, Danilo, acorda! Coloca a mão na consciência. Para com isso antes que o pior aconteça. As palavras de Léo ecoam como marteladas no coração dele. Danilo começa a chorar. O arrependimento transborda em cada lágrima. Eu não queria, Léo. Eu juro que não queria nada disso. Quando eu ajudei o Jax, foi sem pensar. Eu só disse pra ele como se cortava o freio de um carro, mas eu nunca imaginei que ele teria coragem de fazer isso com o Abel. Léo arregala os olhos, chocada. O quê? Você tá me dizendo que o Jax cortou os freios do carro do Abel? Danilo balança a cabeça afirmativamente, arrasado. Mas, de repente, a porta se abre. Léo e Danilo se viram assustados. Uma enfermeira entra no quarto. Mas algo está estranho. A mulher retira a máscara lentamente e o choque é imediato. Tânia! Exclama Léo, surpresa. A criminosa dá um leve sorriso e diz: o Danilo tá falando a verdade. Eu também sou testemunha dos crimes do Jax. E agora, eu tenho uma prova contra ele. Léo arregala os olhos. Prova? Que prova, Tânia? Tânia ergue o queixo confiante. O vídeo, Léo. Eu consegui o vídeo que incrimina o Jax. Finalmente. Com o meu depoimento, o vídeo e o do Danilo, ele não vai ter escapatória. Léo, ainda desconfiada, pergunta: E o que você ganha com isso, Tânia? Você sabia de tudo e ficou calada o tempo todo? Tânia sorri de canto, fria, amarga. Vingança. Eu quero que o Jax pague por tudo. Léo se assusta com o tom da mulher, mas não hesita. Ela respira fundo e responde: Então, vamos acabar com ele juntos. Tânia faz um leve aceno. O plano está traçado. Momentos depois, Léo e Danilo vão até Felipa. A revelação é dolorosa, mas necessária. Felipa, o Jax está trocando os seus calmantes. Ele tá te envenenando pouco ao pouco. Felipa arregala os olhos, furiosa. O choque se transforma em raiva. O quê? Aquele desgraçado! Ela se levanta, decidida. Eu vou acabar com ele.
com as minhas próprias mãos se for preciso. Léo e Danilo trocam um olhar. E a partir dali, o trio está unido. Eles vão expor Jaques de uma vez por todas. Mais tarde, uma reunião é convocada na mansão. Estão todos presentes. Felipa, Léo, Danilo, Tânia, Samuel. E no centro de tudo, Jaques, com o mesmo sorriso cínico de sempre. O vilão se ajeita na cadeira, confiante. Não imagina que aquele será o início do seu fim. A sala da mansão está cheia. O clima é tenso. Felipa está sentada, séria. Léo, Danilo e Tânia observam de longe, atentos. De repente, Samuel aparece. O olhar dele vai direto para o vilão. Jaques, diz, cruzando os braços. Por que esse sorriso no rosto, hein? O que te deixa tão feliz? Jaques se vira, confiante, com o ar debochado de sempre. Samuel, eu tô muito feliz. E já que você perguntou, eu vou te contar. A Felipa vai fazer um anúncio hoje. E ele será muito favorável a mim. Tudo vai mudar daqui pra frente. Samuel franze o semblante. Que anúncio é esse, Jaques? Nesse momento, Felipa te levanta. Todos voltam o olhar para ela. O silêncio toma conta da sala. Com a voz firme, mas trêmula de emoção, ela anuncia. O anúncio é que eu decidi abrir mão da guarda da Sofia. Um murmúrio se espalha. Samuel arregala os olhos, chocado. Como é que é? Peraí, Felipa, você vai dar a guarda da Sofia para esse homem? Ele é um lunático. Você não pode fazer uma loucura dessas. Felipa ergue a mão, pedindo calma. Calma, Samuel. Deixa eu terminar. O que eu tenho para dizer é muito importante. Ela respira fundo e olha nos olhos dele. Eu não vou dar a guarda da Sofia ao Jaques. Eu vou dar a guarda a você, Samuel. Todos se entreolham, surpresos. Jaques se levanta bruscamente da poltrona, furioso. Como é que é? Que história é essa, Felipa? Você disse que ia passar a guarda para mim. Felipa encara o vilão firme. Você se enganou, Jaques. Eu nunca disse que seria para você. Eu disse que abriria a mão da guarda. Porque eu preciso me tratar. E tudo isso, graças a você. Jaques engole seco. O olhar dele começa a perder o brilho de confiança. Do que você está falando? Gritou. Felipa dá um passo à frente. A voz dela agora sai carregada de raiva e verdade. Eu tô falando que eu sei que foi você quem trocou os meus calmantes para me fazer parecer louca, para me fazer perder a guarda da Sofia. Mas eu descobri a verdade, Jaques, e agora acabou para você. O vilão tenta se recompor com um falso sorriso. Felipa, isso é um absurdo. Quem te contou uma mentira dessas? Como você tem coragem de acreditar nisso e não em mim? Mas Felipa grita, sem medo. Eu sei que é verdade. Nesse instante, a porta se abre. Léo entra. Todos se viram para ela. A jovem fala alto, decidida. E é verdade mesmo. Eu vi o exato momento em que ele estava trocando os medicamentos da Felipa. Jaques arregala os olhos, surpreso. Mentira! Gritou. Você é uma mentirosa e uma intrometida. Léo se mantém firme. Não, Jaques, eu não tô mentindo. E já chega das suas mentiras. Ela dá um passo à frente. E não é só a Felipa que tem algo para dizer. O Danilo também tem. Todos se viram surpresos. Até Felipa arregala os olhos. Nesse momento, Danilo entra na sala. O vilão fica pálido. Um medo surge pela primeira vez no rosto dele. Danilo encara Jaques, decidido. Eu tô aqui para dizer o que já devia ter dito há muito tempo. O silêncio é total. A voz dele ecoa firme. Foi o Jaques quem cortou os freios do carro do Abel. Foi ele sim. Ele provocou o acidente. Ele matou o Abel. Um coro de espanto toma conta da sala. Felipa cobre a boca, horrorizada. Samuel dá um passo à frente.
E Jacques, finalmente, percebe que o jogo acabou. O silêncio é total. Todos olham para Danilo, que respira fundo e continua. Além disso, o Ricardo sabia de tudo. Ele tinha um vídeo e só tá no hospital porque o Jacques empurrou ele na frente de um caminhão. Um coro de espanto ecoa na sala. Felipa cobre a boca, em choque. Samuel fica imóvel, sem conseguir acreditar no que ouve. Jacques, em pânico, grita: "Mentira! Mas o que é isso aqui? Uma convenção de loucos e mentirosos? Que absurdo é esse? Danilo, eu vou te colocar na cadeia por tanta calúnia. E você também, Léo, sua intrometida." Mas ninguém responde. Samuel está paralisado. Lágrimas descem pelo rosto. Felipa mal consegue respirar. Ele olha para Léo desesperado. "Léo, é verdade mesmo?" A jovem balança a cabeça, afirmando: "É verdade, Samuel. Tudo o que o Danilo disse." Danilo, chorando, complementa: "É verdade, sim. Eu vi tudo, mas eu fui covarde. Eu devia ter falado antes." Jacques tenta reverter a situação, a voz trêmula de raiva e medo. "É tudo mentira. O Danilo tá inventando isso por ciúmes. Ele sempre foi apaixonado pela Felipa. Não suporta me ver com ela. Para com isso, Danilo. Para de mentir." De repente, uma nova voz corta o ar. "Mentira coisa nenhuma, Jacques. Eu posso provar. Eu tenho o vídeo do exato momento em que você estava cortando os freios do carro." O sangue some do rosto do vilão. Ele balança a cabeça, apavorado. Não, não é possível. Estão todos contra mim. Isso é uma armação. Felipa, você tem que acreditar em mim." Felipa dá um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas e raiva. "Eu acreditei em você tempo demais, Jacques. Tempo demais." Jacques tenta se aproximar dela, mas Samuel o intercepta. O rapaz, tomado de fúria, o agarra pelos colarinhos. "Acabou, Jacques. Acabou pra você. Eu sempre soube. Eu sempre soube que foi você o culpado pela morte do meu pai. Mas agora você vai pagar por tudo que fez." O vilão tenta se soltar, mas Samuel está fora de controle. O ódio toma conta do jovem. Ele o empurra contra a parede, furioso, pronto para fazer justiça com as próprias mãos. "Samuel!" grita Léo, correndo até ele. "Para, pelo amor de Deus, não faz isso. Você não pode se rebaixar ao nível dele. Se fizer isso, quem vai acabar na cadeia é você." Samuel respira com dificuldade. As lágrimas escorrem. Lentamente, ele solta o vilão. Jacques cai no chão, derrotado. Tânia entrega o celular com o vídeo nas mãos de Samuel. Léo o segura com firmeza. "Agora, Jacques, é a polícia quem vai cuidar de você." O vilão abaixa a cabeça, suando frio. A sala inteira o encara em silêncio. E pela primeira vez, Jacques não tem mais o que dizer. "E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Samuel vai ter coragem de fazer algo contra o Jacques? Ou preferem ver o vilão sendo preso, pagando por tudo que fez? Conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E não se esquece, se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreve no canal. Assim, toda vez que sair um novo resumo da novela Dona de Mim, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela já está passando outro vídeo com mais uma revelação chocante da novela. É só clicar e assistir agora. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!